Então, no encontro de hoje, nós vamos dar continuidade à questão dos tipos de ações, ações contrárias ao dever, ações conforme ao dever e as ações que são por dever. Eu solicitei para que vocês fizessem, então, a pesquisa de exemplos de ações. Nós vamos colocar esse exemplo de ações aqui e nós vamos confrontar aqui para compreender na prática o que seriam esses tipos de ações contrárias, conforme e por dever. Bom, só resgatando aqui, vamos colocar os conceitos, né? Vamos dividir aqui uma ação contrária ao dever. Ação, vamos colocar o conceito e depois a gente coloca os exemplos. Ação contrária ao dever é a ação realizada em total desconformidade com o dever moral da razão prática. Este é o conceito básico que a gente tem aqui de ação contrária ao dever. Agora vamos tentar exemplificar. Exemplos. Então vamos lá. Primeiro exemplo aí. Vamos lá, Vinícius. Dê um exemplo aí que você conseguiu pesquisar sobre ação contrária ao dever. Peraí. Pirataria. Pirataria, né? Então, pirataria. Vamos colocar aqui o que então, pirataria. O que é pirataria? Seria tipo pegar alguma coisa e vender ela, não vender, mas tipo compartilhar de algo que era pago de forma gratuita. Ou então pegar algumas outras coisas, alguns programas, entre outras coisas assim, e poder distribuir de forma legal. Tá. Então, vamos tentar colocar aqui essa ideia. A gente pegar um produto que possui direitos autorais, né, e direitos autorais, reproduzir este produto de forma Legal? ilegal, né, ou não original, reproduzir esse produto de forma ilegal e Vender ou distribuir. vendê-lo, Ou redistribuí-lo, né, redistribuí-lo, vendê-lo como se fosse original, né? Vamos tentar pesquisar aí também o conceito que na internet, para a gente ver, um conceito geral de pirataria. Vamos tentar verificar aqui. Pirataria é dominada por organizações criminosas violentas. Tá, vamos ver. Violação de direitos autorais é o uso de obras protegidas pela lei de direitos autorais sem permissão para o uso em que essa permissão é necessária, infringindo, portanto, certos direitos exclusivos. Então, é mais ou menos isso que a gente tinha posto, né? Então, pegar um produto que possui direitos autorais, reproduzir este produto de forma ilegal, que significa sem autorização dos seus autores legítimos, por isso ilegal, e redistribuí-lo, né, esse produto, vendê-lo
né? Ou fazer uso sem autorização, como se fosse original, né? Como se Porque tá. como se fosse original. É isso mesmo. Redistribuí-lo, aqui não tem acento, distribuí-lo como se fosse o original. Muito bem, então esse é um exemplo, tá? A pirataria, né? E aqui a gente pode dizer então que esta ação, primeiro, nós temos que ver por que que esta ação ela é contrária ao dever. Por que fazer isso é contraditório ao dever? Então vamos tentar colocar aqui da seguinte forma, assim. Por que esta ação é contrária ao dever? Então nós vamos colocar aqui, né? Contrário ao dever? E já vamos colocar direto a resposta, né? Esta ação é contrária ao dever, porque, e aqui nós vamos entrar agora num conceito bem importante e que, claro, nós vamos usar para pensar os outros exemplos, né? Hum, Porque, se formos ver na definição aqui em cima, né? Porque ela é desautorizada pelo dever, né? Aparentemente, essa seria uma resposta bem simplista, né? Ela é contrária ao dever porque justamente é contrária ao dever. Que o dever diz uma coisa e ela faz exatamente o contrário do que o dever manda. Mas aqui a questão seria ainda, mas por que que o dever manda não fazer a pirataria? Por que que a pirataria é algo contrário, né, ao dever? Esse dever, ele seria algo, ele é um dever porque algumas pessoas que são esses autores aqui não querem isso, porque tem uma lei, simplesmente, e tem uma lei que protege. Porque se isto aqui é contrário ao dever, porque tem uma lei que protege, vamos imaginar que não existe essa lei que uhum, protege. Então quer dizer que já não é contra o dever. Quer dizer, para ser contra o dever, precisa ter uma lei, um Estado, uma sociedade em que não estabelece essa lei que protege esses autores, então não haverá essa contradição com o dever. Não é assim que nós vemos aqui, porque o dever moral, né, essa desconformidade é com que tipo de dever? Não dever necessariamente ou somente positivo, isto é, um dever jurídico, um dever que é estabelecido em um determinado momento da história, ou numa determinada sociedade, que vale para aquela e não vale para outra. Mas é um dever da razão prática. E a razão prática ela está presente em todos os humanos. Ela faz parte da nossa natureza inteligível, naquela condição que nós vimos aqui bem no início, né? A condição inteligível do homem. Bom, então, se ela faz parte dessa condição inteligível, que faz parte da natureza do homem, então, essa razão é comum para todos os humanos, e se ela produz algum dever, ela produz de forma universal para todo mundo. Portanto, esse dever aqui, se há um dever moral de não pirataria, esse dever ele é estabelecido pela razão prática, independentemente de ter um Estado, uma determinada sociedade que estabelece uma lei em relação a isso. Poderíamos dizer, inclusive, que essas leis devem ser expressão da razão prática e não a razão prática expressão dessas leis. As leis elas foram criadas como expressão de uma razão prática que nós possuímos, e não o contrário. Deu para entender isso? deu. Sim, deu.
Legal. Então, ou seja, esta ação é contrária ao dever, não porque um determinado estado, uma determinada sociedade, um conjunto de pessoas disse que não é bom que se faça pirataria, mas porque a própria razão prática disse que não se deve fazer isso. Então, esta ação é contrária ao dever, porque a razão prática determina, é, determina que dita ação não pode ser universalizada. Esse é um dos grandes critérios para a gente definir que uma determinada ação é ou não é contrária ao dever. Não porque uma pessoa não gosta, não quer, ou porque um conjunto de pessoas não quer, ou porque um Estado, uma nação inteira não quer. Ou até mesmo porque o conjunto de todas as pessoas decidiu em algum momento não querer. Não. É algo que vai além da vontade de alguém. É algo que é estabelecido pela razão de forma universal. Quer dizer, vale para todos, independentemente de qualquer contexto, né? De qualquer contexto espacial ou temporal. Quer dizer, independentemente de qualquer contexto espacial ou temporal. Vale aqui, vale em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento. Vale sempre e para todo mundo. Então, esta ação é contrária ao dever porque a razão que produz esse dever determina que aquela ação não pode ser universalizada. Então, o que que torna esta ação aqui da pirataria uma ação contrária ao dever? O porquê que porquê que não fazer isto ou não praticar isto é um dever? Porque praticar isto é contra uma ideia fundamental da razão prática, que é a ideia de que todas as ações devem ser universais. Só fechar aqui. Porque a ideia é de que todas as ações devem ser universais. Bom, daí diante disso a gente poderia perguntar, vamos colocar aqui um outro ponto. Eu vou colocar aqui embaixo esse outro ponto. Eu vou pôr aqui embaixo. Um outro ponto para a gente verificar, nós estamos vendo as ações contrárias ao dever, outro ponto que é o dever moral como produto da razão prática. Tá? O dever moral como produto da razão prática. E aqui nós temos que considerar o seguinte, que a razão prática, quando produz deveres, né, ou vamos por aqui os deveres da razão prática, melhor dizendo, os deveres da razão prática, os deveres em geral. E aqui deveres no sentido de usar a expressão alemã, que é a que Kant utiliza, no sentido de Sollen. Os deveres como Sollen são os deveres da razão prática, né? Os deveres como Sollen, né? Vamos por aqui os deveres não da razão prática, né? Da razão humana. Tá? Aqui. Os deveres da razão humana. E agora vamos colocar aqui, ó. A razão humana pode determinar as ações, ou a razão humana sempre determina as ações mediante imperativos, né? Que são mandatos, né? Determinações da razão. Os quais podem ser, agora nós vamos ter uma subdivisão desses imperativos.
né? Teremos aqui imperativos. Os imperativos hipotéticos e os imperativos categóricos. No encontro passado, a Catiele levantou essa questão, né? Só que nós ficamos meio sorrateiros aqui nessa questão, não aprofundamos muito ela. Então, aqui, o ponto que nós temos que ver, os deveres da razão humana são a razão humana, que ela sempre determina as ações mediante imperativos. Mas esses imperativos podem ser imperativos hipotéticos e imperativos categóricos, tá? Muito bem. E o Kant, ele faz uma distinção aqui. Ele diz que os imperativos hipotéticos são determinações, são os imperativos hipotéticos são determinações da razão condicionadas à vontade humana, né? Ou mais precisamente, condicionadas aos fins da vontade humana. Aos fins, vamos por aqui, subjetivos da vontade humana. O que é um fim subjetivo? É um propósito, uma finalidade subjetiva, particular, daquela vontade humana em particular, que é diferente dos, dos fins objetivos, que são fins da razão. Então, nós vamos colocar aqui uma diferenciação bem importante. Deve-se distinguir fins, duas grandes classes de fins. Vamos por assim. Os fins subjetivos, aqueles que são particulares, isto é, pertencentes a esta ou aquela vontade, portanto, particular. E os fins objetivos, aqueles que são universais, isto é, pertencentes a toda e qualquer vontade por força da razão. São fins, portanto, da razão. Portanto, fins da razão. São fins porque são fins que todo mundo tem que ter. Estes são fins particulares. Exemplos de fins subjetivos, fins particulares. Um exemplo de fim particular, o fim subjetivo, por exemplo, eu quero adulterar um produto, né, que mesmo que eu não possa, né, eu quero adulterar um produto de alguém para ganhar dinheiro em cima disso, né? Quero piratear o Mac, né? A Mac, né? Da Apple, né? É isso, né? O Mac, né? Isso mesmo. É isso. Então, eu vou adulterar o computador, né? O sistema Mac da Apple, porque é uma empresa muito conceituada, e então agora eu vou adulterar para ganhar dinheiro em cima disso. Mas isso é algo que eu estou querendo, certo?
Isso é um fim particular, um fim subjetivo. E por que que é um fim subjetivo? Porque é um fim que nem todo mundo vai querer. Pelo menos alguém não vai querer. Tem alguém que não vai querer esse fim subjetivo? Tem, né? Os Tem. donos Uhum. da Apple, por exemplo. Eles vão aceitar isso? Não, Não, vai Não. prejudicar Então, eles, né? portanto, não é um fim que todo mundo quer, certo? certo. Pode ser que muita gente queira, né? Muita gente goste da ideia. Mas não são todo mundo. Alguém não vai aceitar essa ideia, como por exemplo os donos da Apple. Então, e mesmo aquele que adulterou a Apple, por exemplo, né? Ele quis adulterar a Apple, fez uma pirataria, fez um produto pirata. Aí alguém viu que aquele produto está fazendo sucesso, né? E que ninguém percebeu que é um produto pirata, não foi pego pela fiscalização e nada, a pessoa está ganhando muito dinheiro. Aí um outro vai lá e decide pegar e usar esse produto, né? Ou pegar a mesma fórmula, né? Rouba a fórmula, tem uma outra ação aqui, então ação de roubo, né? Afinal das contas, a pirataria acaba sendo uma espécie de roubo também, né? Então ele rouba essa fórmula e começa a adulterar também. Então, além de ele estar, essa pessoa aqui agora, estar fazendo algo, tem um fim só dela, é só para ela. Além de isto ser algo que não concorda com os donos do produto real, que seria a Apple, certamente estes que fizeram a primeira fórmula, que fizeram a fórmula de pirataria, também não concordariam com alguém copiar a fórmula deles, né? Porque vai competir no mercado e assim por diante. Percebe? Isto são fins subjetivos, fins particulares que pertencem a esta ou aquela vontade. A vontade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, mas algo que não pertence a todos. E o Kant, inclusive, diz: uma das formas de nós descobrirmos facilmente se algo pode ser universal ou não é se pode ser transparente. Isto é, se você pode tornar isso público. Este que adulterou lá, a Apple, ele pode divulgar para todo mundo o que ele fez? Hum, Se ele fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai ser Ele pode ser descoberto. preso, rodado. Então, exato. Então, ou seja, ele não consegue fazer isso, não é algo que é público, portanto, não é algo universal. É algo que sempre tem que estar às escondidas. É um fim subjetivo apenas. O que é uhum. um fim universal? É um fim que pode ser divulgado para todo mundo e todo mundo concordaria. Todo mundo vê que é bom. Estes fins subjetivos, eles são coisas boas apenas para um determinado grupo ou para uma pessoa só, né? Então aqui nós devemos considerar que, então, dentro disso é de se considerar que todo fim, na verdade é um telos, né? Todo fim é é uma espécie de bem. Todo fim é uma espécie de bem. Mas se existem fins subjetivos e fins objetivos, então também também devem existir bens subjetivos que são bens particulares e bens objetivos, que são bens universais. O que significa isso? Que se praticar a pirataria é algo que algumas pessoas podem gostar de fazer, podem achar como algo bom delas fazerem, como um bem, este bem, convenhamos, é para elas só, né? É um bem particular. Agora, existem determinados bens, Giral Kant, que não são bons só para esta ou aquela vontade, para este ou aquele grupo de pessoas, mas são bens que são universais, quer dizer, que valem para todo mundo. Todo mundo concorda que eles são bens. Aham. Então, dessa forma,
nós temos que distinguir aqui, então, dois tipos de fins. Os imperativos hipotéticos, por sua vez, eles são determinações da razão condicionadas, né? Essas determinações condicionadas aos fins subjetivos da vontade humana. Significa que a vontade possui determinado fim e busca na razão uma regra como meio, como instrumento, como estratégia para alcançar o fim desejado. Então a razão, a vontade deseja um fim, que é só dela, mas ela busca na razão um meio, uma regra, né? Um dever, poderíamos dizer assim. Esse dever vai ser essa regra. Mas esse dever é o que eu devo fazer caso eu queira atingir determinado fim. Então, trata-se este meio que a razão, este meio da razão é um dever, porém condicionado aos fins da vontade, aos fins subjetivos, né? Subjetivos ou particulares da vontade. Por exemplo, aqui, não precisamos buscar outro exemplo, esse aqui. Quero desenvolver a pirataria, né? Quero adulterar um determinado produto para ganhar dinheiro em cima dele. Aí o que uma pessoa faz diante disso? Isso é o que ela quer. Isso é o fim. Diante disso, ela vai buscar na razão os meios. E esses meios serão deveres, mas o dever em que sentido? No sentido de que o que eu devo fazer para atingir este fim? Né? Então, dizer que esse dever da razão é condicionado significa que ele existe em função de levar a execução deste fim subjetivo. Eu quero que a minha pirataria tenha êxito. Aí eu pergunto para a minha razão, o que eu devo fazer para que isso aconteça? Porque é preciso ser muito inteligente, né? Você precisa ser racional para conseguir fazer uma boa pirataria, não é mesmo? Então você usa da razão. Só que nesse caso, você usa de uma razão de forma instrumentalizada. Então, portanto, os imperativos hipotéticos são regras condicionadas da razão e evidenciam um uso pragmático, significa instrumental, da razão humana. Atenção aqui, Danilo. Por que nós usamos razão humana e não razão prática, que eu apaguei aqui antes, lembra? Por quê? Porque nesse momento, quando nós estamos usando a razão de forma condicionada, isto aqui não é razão prática. Razão instrumental não é o mesmo que razão prática. Portanto, temos que distinguir aqui razão instrumental de razão prática. Neste uso, a razão, vamos por aqui, a razão que determina os imperativos hipotéticos, que são imperativos condicionados aos fins da vontade, não é a razão prática, mas uma razão pragmática, né, ou instrumental, certo? Então, isso aqui é bem importante, né? A razão que determina o que nós devemos fazer em vista dos fins que a vontade humana tem é uma razão instrumental. É uma razão que existe como instrumento dos desejos que a vontade tem,
como mecanismo para atingir os propósitos particulares de uma determinada vontade. Por exemplo, um determinado grupo de pessoas tem vontade de realizar pirataria, mas isso é bom subjetivamente, é bom apenas para eles, não de forma universal. E eles consultam a razão para ver o que eles devem fazer para ter êxito nisso. A razão vai dar a resposta, mas a resposta que a razão der vai ser uma resposta condicionada, vai ser o que a razão está fazendo aqui é servindo de instrumento para a vontade. A razão está simplesmente dizendo que se deve condicionadamente ao que a vontade quer, certo? E é isso que faz os imperativos hipotéticos. Os imperativos hipotéticos são são regras da razão que exprimem condições para alcançar determinados fins particulares e subjetivos de determinada vontade, de um conjunto de vontades, e que só tem valor para aquele conjunto, para aquela vontade desejante, e não de forma universal para todo mundo. Muito bem. Mas e o que são os imperativos categóricos? Os imperativos categóricos também são determinações da razão. São determinações da razão, porém, não de uma razão instrumental, condicionada aos fins subjetivos da vontade, mas a razão prática. Agora sim, o imperativo categórico ou os imperativos categóricos são determinações da razão prática que determina a vontade humana, isto é, o livre arbítrio de forma incondicional. Isto é, independentemente dos fins subjetivos da mesma, né? Da vontade, né? O do arbítrio. Em outros termos, a razão prática determina o livre arbítrio com base em fins da própria razão prática, os quais são universais. Fins objetivos, né? São universais. Isto é, valem para todos os seres racionais. Considerando que a razão é universal e comum a todos, a vontade, no entanto, é particular, é de cada um tem a sua vontade, tem os seus desejos, mas a razão tem as mesmas determinações. Então, os fins pelos quais a razão determina algo que está nela mesma é algo que vale para todo mundo. Então, quais seriam esses fins objetivos? Este fim objetivo, por exemplo, são as ideias da razão que nós vimos aqui. A vontade divina, fazer o bem acima de tudo, né? Isso é o fim objetivo da razão, que nós temos que alcançar, a santidade, a perfeição moral. E isso é determinado pela razão, independentemente de você querer ou não. Por contraste, inclusive, às suas inclinações, aos seus fins subjetivos, razão pela qual acontece o dever, né? Porque se a vontade humana fosse santa, ela não teria esses fins subjetivos. Ela já seria completamente receptiva aos fins objetivos da razão, e eles, consequentemente, operariam dentro da vontade de tal maneira que ela só ia querer estes fins, e, por conseguinte, os fins da vontade, né, de uma vontade divina, são exatamente os fins que a razão prática determina. E, portanto, não há coação nenhuma, ela não se sente coagida. Como a vontade humana o tempo todo sofre inclinações, e nesse sentido ela deseja fins subjetivos dela mesma, se nós confrontarmos a vontade humana com a razão prática,
surge, por contraste, o dever de que a nossa vontade tenha que ser boa, tenha que querer estes deveres da razão, porque ela automaticamente não quer. Ela deve querê-los. A vontade de Deus automaticamente quer o que a razão determina, quer estes fins objetivos da razão. E, portanto, não tem coação nenhuma. Como a vontade humana não quer exatamente o que a razão prática determina de forma automática, então surge disso, como contraste, o dever de ter estes objetivos, o dever de querer isto que a razão determina. Então, o dever. E aí que vem o imperativo categórico. O dever da razão é um imperativo categórico porque ele determina que a razão, que a vontade humana tenha que ter isto que vale para todo mundo, independentemente, portanto, incondicionalmente, do que a vontade deseja ou quer, particularmente. Então, este é o imperativo, são os imperativos categóricos para o Kant. Tranquilo até aqui por enquanto? Tranquilo. Tranquilo, professor, tá de boa. Tá bem claro, né? Muito Tá. bem. Então, nós vimos aqui que existem, quando a gente fala deveres no sentido de Solem, né? Deveres no sentido de Solem, e essa aqui é uma tese minha, né? Digo isso porque dificilmente encontrar, a maioria vai defender justamente que Solem, né? Deveres, quando fala deveres, necessariamente se fala em deveres morais. Mas nós vimos que existem possibilidades de deveres que não são necessariamente morais. Como, por exemplo, isso aqui, né? Os imperativos hipotéticos. Ah, desculpa, aqui em cima, né? Os imperativos hipotéticos exprimem deveres. E o Kant literalmente diz que os deveres são expressos, né? O Solem é expresso por imperativos, que podem ser categóricos ou hipotéticos. Agora, desses deveres todos, há alguns que são apenas hipotéticos e outros, aí sim, nós nos deparamos com o dever moral propriamente dito, são expressos por imperativo categórico. Então, os deveres produzidos por uma razão pragmática não são morais, mas regras técnicas ou de prudência ou conselhos de prudência para que a vontade realize seus fins particulares. Então, o que são esses deveres da razão? São técnicas, são regras de como fazer ou deixar de fazer, que não tem nada a ver com a moralidade em si. Agora, os deveres morais não são regras técnicas, né? Os deveres da razão prática são deveres morais, né? Os deveres da razão prática são os deveres morais. E somente a razão prática estabelece deveres morais. Não como estratégia, como técnica para alguma coisa. São deveres que devemos cumprir, independentemente de a gente querer ou não. Nesse sentido, o dever moral que nós estamos nos referindo aqui, ao qual esta ação é contrária, se refere a quê? A um dever produzido pela razão pragmática ou pela razão prática? Pela razão prática. Trata-se de um dever moral. Então, a razão prática determina como um dever moral não fazer a pirataria. Percebe que a razão pragmática pode determinar fazer a pirataria como um dever, como algo bom, no sentido de uma boa técnica para atingir determinados fins particulares que se possa ter, que, por exemplo, enriquecer e aí por diante. Eu quero me enriquecer. Pode ser que praticar a pirataria seja uma boa técnica, seja o que eu devo fazer para conseguir fazer isso. Mas o que eu devo fazer no sentido de um dever técnico, mas não de um dever moral, de algo bom, no sentido de justo, ético, moral, não é isso. Então, se eu perguntar para a razão pragmática, é boa a pirataria? Sim, ela é boa. Dependendo dos fins que você quer alcançar, ela pode ser muito boa. Agora, se eu perguntar para a razão prática,
independentemente dos fins que eu possa ter, que é a característica da determinação da razão prática, independentemente do que eu quero ou não. A pirataria é uma coisa boa? Aí a razão prática vai dizer o quê? Não, não é uma coisa boa. Deves não praticar a pirataria. Por isso que o dever aqui, por isso que pirataria sempre vai ser contrária ao dever moral. Não necessariamente é um dever da razão pragmática, mas necessariamente contrário ao dever moral, porque o dever moral sempre pressupõe que isto seja bom para todo mundo. Pressupõe o conceito de universalidade, que é o fim que a razão prática propõe para as nossas ações. Diante disso, a pergunta que a gente estabelece é: como é que a razão prática determina isso para nós, né? Então, esta ação é contrária ao dever, porque a razão prática determina que dita ação não pode ser universalizada. E a forma como a razão prática faz essa determinação é mediante a consciência moral dos homens. Na consciência moral, ela já manifesta esse dever de universalização. Assim, todas as vezes que um ser racional perguntar para a sua razão prática se determinada, se praticar a pirataria é algo bom de se fazer, moral, portanto, bom no sentido moral, não no sentido individual de cada um, porque eu desejo, porque eu quero, porque eu vou me beneficiar. Então, todas as vezes que um ser racional perguntar para a sua razão prática se praticar a pirataria é algo bom de se fazer, esta razão colocará diante dos olhos deste sujeito a necessidade de universalizar sua ação. No caso, a ação de pirataria. Em outros termos, a razão indagará: isto que você deseja fazer, né? A ação pode ser universalizado? Em outras palavras ainda, todos poderiam realizar esta mesma ação? Em outras palavras, se todo mundo poderia realizar essa ação, você que deseja realizar a ação da pirataria, pode aceitar que todos os demais a realizem? De modo que você mesmo possa ser vítima desta ação. Dizer que todo mundo pode praticar a pirataria significa que, inclusive, os outros podem praticá-la comigo. E é aí que nós vamos ver que a razão ela vai mostrar para nós, vai confrontar os nossos interesses. A razão mostra para nós, nesse momento, que o indivíduo, ele quer sim a pirataria para ele. Porque isso é o que a vontade dele quer. Mas ele não pode querer que a pirataria seja uma regra universal, seja uma lei universal, seja algo que todo mundo possa praticar. Porque ao fazer isso, ele mesmo se torna vítima da pirataria. Quer dizer que outros podem praticar pirataria com ele. Não é? Então, por fim, a razão determina que a pirataria é contrária ao dever moral, porque
esta ação de pirataria não pode ser convertida em uma lei universal. Isto é, numa regra para todo mundo. Numa regra que valha para todos, senão apenas para quem dela se beneficia. Muito bem. Dessa forma, o Kant diz que todo mundo tem essa consciência. Vamos pegar uma outra ação, matar, né? Aquele que mata pode dizer assim, olha, eu quero matar o cara, né? Mas e você gostaria de morrer também, né? Posso fazer isso com você? Posso universalizar? Universalizar que todo mundo pode fazer a mesma ação. Não dá. Então, quando eu não posso universalizar uma ação, significa que ela não é de acordo com o dever. Então, o dever é o quê? O dever da razão exprime que você deva universalizar a sua ação. Se a sua ação não pode ser universalizada, se a sua ação não pode ser convertida em uma lei universal, numa regra de ação para todo mundo, então ela não é ética. Então ela não é boa em termos universais, mas ela é boa apenas para você. Apenas para quem tem interesse nela. E o que é ético? É aquilo que é bom em termos objetivos, em termos universais. Então, o imperativo moral é um imperativo categórico porque ele determina categoricamente. Categoricamente quer dizer de forma incondicional, independentemente dos seus interesses particulares. A pirataria é algo ruim, ainda que, do teu ponto de vista particular, ela está te beneficiando, ela seja uma coisa boa. É boa para você, mas não é para todo mundo. Tá vendo? Então, a razão prática determina o que é bom para todo mundo. De forma Professor, universal. professor, Sim. então, se a gente, então, essa forma aí de fazer essa pergunta para se é legal, então você gostaria que aconteça com você também, é uma ótima forma para poder descobrir se aquilo é certamente é certo? Aqui a gente poderia dizer assim que, é, diante disso, pode-se dizer que a velha regra de ouro do cristianismo, a saber, não faças aos outros o que não gostaria que fizesse contigo, é expressão da lei moral da razão prática, da lei moral, né, que é da razão prática. Porém, o inverso não é verdadeiro. Ou seja, essa expressão que aparece no cristianismo de que não faças ao outro o que você não gostaria que fizesse a si mesmo, né? Ame o próximo como a ti mesmo, né? Faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você mesmo e não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse para você mesmo. Isto é uma expressão da lei moral, porque é uma tentativa de universalizar, de você avaliar, é uma forma de avaliar se a ação é universal ou não. Mas isto não é regra para a moralidade. A regra para a moralidade é a lei moral. Ou seja, isto aqui é apenas uma expressão da lei moral. Sim, a lei moral nos permite chegar a essa conclusão. Mas não é dessa conclusão que nós chegamos na lei moral, percebe? Então não é o contrário. Não é da lei, nós não chegamos à lei moral por esta afirmativa, mas nós chegamos a essa afirmativa pela lei moral. Entende? Então é graças a uma consciência moral que existe em nós que pessoas lá da antiguidade conseguiram encontrar essa afirmação, conseguiram formular essa afirmação como expressão da consciência moral dos indivíduos. E é aí isso mesmo que você está dizendo, né? De que uma forma da gente colocar em prova, né, se a nossa ação realmente ela é ética ou não, ou seja, se ela é de acordo com a lei moral, é se perguntar se a gente consegue se colocar no lugar do outro. Se a gente consegue se colocar no lugar do outro, é ser vítima da nossa ação. Se eu consigo sofrer a ação que eu estou praticando contra o outro.
Ah, não, eu não posso. Não, eu gostaria de praticar essa ação contra o outro, mas eu não gostaria de ser vítima dessa ação. Então, ela não é universal. Então, quer dizer que eu não estou conseguindo fazer, eu não conseguiria fazer para mim isso que eu estou querendo fazer para os outros. Então, não é universal. Entendeu? Entendi. Beleza. Isso é uma prova, uma demonstração. Não é a regra. A regra é a lei moral. Isto aqui é apenas expressão da regra, que é a lei moral. A razão prática determina isso. Nós somos capazes de nos colocar no lugar do outro, nós somos capazes de não fazer ao outro que não gostaríamos do que fizesse para conosco, né? Por que existe uma lei moral em nós? Por que existe uma lei que diz que determina isto para nós? Certo? Então, isso aqui é uma determinação da lei moral, e não a lei moral é uma determinação disto daqui. Então, não inverter estas duas afirmações. Bem colocada a afirmação aí essa pergunta aí do Vinícius. Muito bem. Logo, nós compreendemos, então, por que a pirataria é uma ação contrária ao dever. Ela é contrária ao dever porque o dever exige que nós universalizemos essa ação. Mas essa ação aqui pode ser universalizada? Não. Portanto, ela é uma ação contrária ao dever. É uma ação que não segue o dever. E assim, esse mesmo critério nós vamos usar para todos os demais exemplos. Quando é que eu sei que uma ação é contrária ao dever? Se eu não puder universalizar ela, certo? Então agora nós vamos começar a ver as outras ações aqui. Qual que é uma outra ação aí? Agora vamos pegar do, do Danilo. Diga aí, Danilo. É contrário ao dever ainda ou Contrário ao dever, isso mesmo. a divulgação de notícias falsas? Fake news, né? Isso. É, É só com sim. K, professor. Isso, sim, né? Fake news. Muito bem. Então, a divulgação de notícias falsas, que é algo muito presente hoje em dia, né? Também. Então, vamos colocar aqui. Vamos lá. Em que consiste a divulgação de notícias falsas? Que consiste uma falsa notícia? Me ajudem aí. É uma divulgação de uma notícia falsa a fim de gerar alguma coisa na sociedade, tipo espalhar alguma coisa falsa para que as pessoas acreditem. Uhum. Isso. Então, divulgar determinada informação, notícia falsa, seja sabendo do seu conteúdo falso ou não, né? Porque no caso de não saber, é o caso em que você não investigou sobre o teor dessa notícia, não é mesmo? Então, divulgar determinada informação, notícia falsa, seja sabendo do seu conteúdo falso ou não tendo real conhecimento do mesmo, vamos pôr dessa maneira, não sabendo do seu real conhecimento, simplesmente divulgar, a fim de provocar danos à sociedade, por exemplo, e portanto a outras pessoas. Divulgar determinada informação falsa, seja sabendo do seu conteúdo falso ou não tendo real conhecimento do mesmo, a fim de provocar danos à sociedade, ou simplesmente, né, a fim de provocar que, provocando,
proporcionalmente ou não danos à sociedade, portanto, a outras pessoas. Então, isso daqui seria uma ação contrária ao dever. E por que que esta ação é contrária ao dever? Porque o dever... Por que mesmo? Né? Deixa eu perguntar para vocês. Por que que essa ação é contrária ao dever? A divulgação de fake news ela é contrária. Tá, Pode falar. tá. A ação de fake news ela é contrária ao dever porque ela vai contra a moralidade. Ou seja, você estar espalhando uma notícia falsa faz com que as outras pessoas não consigam ter a informação certa e acabem ficando confusas. Aí, como aquela pergunta da regra de ouro que foi feita, né? Se você gostaria que todo mundo mentisse, assim como mentissem para você? Ou seja, não gostaria. Divulgação de fake news é basicamente mentir. E mentir é algo que não se pode ser feito. Isso. De uma mentira. E esse é um dos principais exemplos que Kant utiliza, exatamente. A mentira, né, não pode ser universalizada, né? Então, essa é a grande resposta aqui para a pergunta. É exatamente isso que o Vinícius disse, né? A gente poderia resumir ainda o seguinte: trata-se de uma ação contrária ao dever, porque é uma ação que não pode ser convertida em lei universal. Ou seja, não pode ser universalizada. Um indivíduo pode querer que ele minta para se beneficiar com sua mentira ou falsa notícia. Mas jamais poderá admitir que sua mentira é algo, mas jamais poderá admitir que dita ação seja praticada, seja transformada numa regra geral para que todos possam praticá-la abertamente. Se a mentira ou a falsa notícia fossem transformadas em regras universais, automaticamente ninguém acreditaria em ninguém. Os meios de comunicação seriam desacreditados e, portanto, a vida em sociedade seria, e, portanto, comunicação entre as pessoas seria inviável. Não é mesmo? Se nós transformarmos a mentira em algo universal, se nós aceitarmos que a mentira pode ser feita por todo mundo, ninguém vai acreditar mais em ninguém, porque todo mundo vai saber já de antemão que todo mundo pode mentir, que a mentira é uma regra, uma coisa boa, todo mundo pode fazer.
Se nós aceitarmos que a falsa notícia é uma regra universal, todos os meios de comunicações podem apresentar falsas notícias, todas as pessoas nas redes sociais podem enviar falsas notícias. Quando você se deparar com uma notícia, você já sabe que ela é falsa. E, consequentemente, ninguém vai acreditar em nada que recebe. Mesmo a falsa notícia, para ter status, ela precisa ser considerada como verdadeiro, senão ela não surte seu efeito. Mesmo uma mentira, para ela ter os seus efeitos, ela precisa ser tomada como verdadeira. A mentira pela mentira, ela não tem nenhuma razão de ser. A fake news pela fake news não tem nenhuma razão de ser, ela se destrói automaticamente. Consequentemente, a universalização desta ação gera um absurdo, né? Algo que destrói a própria máxima de ação, a próprio propósito, né? Que teria aí a fake news ou a mentira, Seria, invalidando completamente. seria bem estranho mesmo ter uma sociedade onde todo mundo pudesse mentir. Se todo mundo pudesse mentir, consequentemente, é, seria uma situação em que a mentira mesma não existiria, não é mesmo? A mentira se tornaria uma Seria normal. seria normal. E as pessoas, elas não acreditariam efetivamente em ninguém, e, consequentemente, e uma mentira, ela só tem importância quando a pessoa realmente ela acredita na mentira, não é mesmo? A mentira é É, feita para que as pessoas acreditem nela. Mas como que a mentira pode ser acreditada se as pessoas elas sabem que tudo é uma mera mentira, né? Então não funciona. A mentira não funciona quando ela se torna uma regra universal. Ela entra em contradição consigo mesma, né? Muito bem, gente. Temos aqui dois grandes exemplos bem interessantes que vocês colocaram. Nós vamos finalizar por hoje, já passamos do horário, tá bom? E aí eu vou pedir o seguinte: para nosso próximo encontro, nós vamos continuar com alguns desses exemplos. Exemplos de ação contrária ao dever, e depois exemplos de ações conforme ao dever e ação por dever, tá certo? certo. E aí Certo. é, daí a gente vai conseguir concluir essa partezinha aqui. Tá bem legal isso aqui, né? Tá bem bacana. Assim a gente consegue compreender bem os esquemas. Então, nós vimos aqui os deveres, tá? Essas ações contrárias ao dever. Depois vai ter o ponto B aqui, que é ação conforme ao dever, e depois ação por dever, né? Aí a gente pode continuar lendo o artigo lá. Mas, enquanto isso, a gente vai focar nesse estudo aqui. Tá certo? Certo. Certo. Uma coisinha já para a próxima aula também. As ações por dever e ações conforme ao dever, elas andam quase que lado a lado, só em que uma diferença é que a ação conforme ao dever ela é imposta por alguma inclinação. É. A diferença é mais ou menos isso aí mesmo. Por quê? Por que que você vê essa questão do lado a lado? Por que que elas andam lado a lado? Porque toda ação conforme ao dever, ela pode ser cumprida por dever. É, Qualquer ação que é conforme ao dever, ela pode ser cumprida também por dever. Mas é possível que a gente não a cumpra por dever, né? Eu uhum, posso cumprir uma ação apenas conforme ao dever e não por dever. Mas, consequentemente, se uma ação é por dever, ela é já automaticamente conforme ao dever. é. Então, é como se tivesse um grau, né, de elevação. Pode falar. Outra coisa é que se a gente for parar para pensar, né, as nossas ações, a gente consegue perceber que a maioria delas são conforme ao dever, né? Quase nunca a gente vai pensar para fazer algo assim por dever. Perfeitamente. Você falou nos termos do próprio Kant. O Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes, ele diz: não há coisa mais sublime do que uma ação por dever. Ele começa a sua obra dizendo que a coisa mais sublime que tem é realmente a vontade, uma boa vontade, que significa justamente uma ação por dever. Uma boa vontade é agir por dever. Só que, de todas as nossas ações, a que, a que menos a gente enxerga, a que é mais difícil de se realizar, é essa por dever.
é muito evidente e é muito comum a gente encontrar ações conforme ao dever, mas muito raro ações por dever. É bem isso mesmo que você está afirmando. Ah, tá. Só isso mesmo. Só isso? Só isso. Beleza, Danilo, alguma questão? Não, professor, tá tranquilo por enquanto. Tô acompanhando bem, tá tranquilo. Que bom. Então, beleza. Valeu, gente boa. Então, um abraço e até semana que vem.